palavra que o Senhor colocou no meu coração foi essa, de João capítulo 15, versículo 7, onde a Bíblia diz: se permanecerdes em mim. O próprio Senhor Jesus, ele declara nesse versículo e fala que se permanecermos nele, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserem e vos será feito. Permanecer em Cristo, irmãos, implica, em primeiro lugar, em ter uma vida de intimidade com Ele. Para nós permanecermos, para nós estarmos anelados, vinculados, presos, enraizados em Cristo, nós precisamos ter uma vida de intimidade com Ele, precisamos conhecê-lo e ser conhecido também dEle. É muito importante que tenhamos essa concepção e esse entendimento de que permanecer em Cristo é necessário que tenhamos uma intimidade com Ele, é necessário que possamos estar próximos, estar anelados, vinculados a Ele, e ter intimidade com Ele nos remete a entender que pelo menos 3 formas nos levam a esse grande momento, a essa grande condição de ser tido, e ser chamado íntimo de Deus. 3 condições para nós sermos íntimos do Senhor, 3 condições que são necessárias, 3 caminhos que devem ser percorridos. Para nós termos uma vida de intimidade com Cristo, em primeiro lugar, nós precisamos viver uma vida de oração. Ninguém se tem por íntimo de Cristo se não conversar, se não falar, se não dialogar, se não se lançar diante dele, através da oração. A oração nos leva a ter uma intimidade com Cristo. Se quisermos ser íntimos dele, nós precisamos orar, precisamos falar com ele. Eu não sei se você já observou esse fato, mas quando você é muito próximo, quando você é muito íntimo de alguém, normalmente você está constantemente conversando com aquela pessoa, você está constantemente dialogando com aquela pessoa, você está constantemente se relacionando com aquela pessoa. Por isso você a tem como uma pessoa próxima de você, por isso você a tem como uma pessoa íntima. Você não deixa de visitar, você não deixa de falar, você não deixa de contar para aquela pessoa as suas necessidades, os seus momentos também de felicidade. Diante de Cristo também não é diferente. O meio que nós temos não é um meio tão diferente desse que expressei aqui, que é comum no nosso relacionamento no dia a dia, com um outro amigo, com uma outra amiga, com uma família próxima, Com Cristo não é diferente. Esse é o meio também que nós temos para manter uma intimidade com Ele, conversar, falar com Ele. Oração nada mais é do que um diálogo, do que uma expressão de sentimentos que você lança diante do Senhor. Aí de repente você vai dizer: mas poxa, será que Deus não sabe da minha necessidade? Será que se faz necessário eu clamar a Ele, eu buscar a Ele, eu falar com Ele através? Faz sim, faz-se necessário. Ele conhece a sua condição, a sua situação, o seu momento, mas é de suma importância, de extrema necessidade você orar, você falar com Ele, você buscar a presença dEle. Eu não sei quais são os seus momentos de oração, quais foram, ou se ainda você tem se derramado na presença do Senhor através da oração, mas você sabe muito bem que quando você começa a buscar o Senhor em oração, o Senhor propriamente se revela a você, Ele se faz presente ouvindo a sua oração, e não somente isso, você sente ali a presença do Senhor, você está próximo dEle, você tem intimidade com Ele. Quantos momentos da minha vida eu dobrei os meus joelhos, ou mesmo de pé, clamando ao Senhor, sentia o Senhor próximo de mim, sentia o Senhor perto de mim, sentia o Senhor se relacionando comigo, tocando na minha vida, tocando no meu coração. E isso acontece normalmente com alguém que ora. Você tem intimidade com Cristo, você sente Ele próximo de você, você sente a presença, você sente que Ele está ouvindo você, você sente que Ele está te respondendo,
você sente que Ele está acolhendo as suas petições, você sente a presença dEle. Por quê? Porque você é íntimo dEle. A oração te leva a ter intimidade com Cristo. É um dos meios que nos levam a ter intimidade com Ele, é através da oração. Através da oração, nós mantemos uma intimidade, um bom relacionamento que é necessário para a nossa vida espiritual. É necessário. A Bíblia diz isso em Romanos, capítulo de número 12, e versículo 12, a Bíblia diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. A Bíblia também diz, Jeremias, capítulo de número 33, versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. É o poder da oração, é a intimidade que um cristão mantém com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ainda diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Então a oração, meu irmão, vai te levar a ter uma intimidade com Cristo, que implica em permanecer nele. Só permanece em Cristo quem tem intimidade com Ele. Quantas vezes você observa alguém que está passando por uma luta extrema, e às vezes você até questiona, poxa, mas o irmão fulano de tal, a irmã fulana de tal, está passando uma luta enorme, mas está sempre feliz, está sempre sorrindo. Quando você olha nos olhos daquela pessoa, você vê um brilho diferente. É o brilho da glória de Deus. E aí você pergunta, mas como essa pessoa consegue se manter desta forma? Nada mais, nada menos do que uma intimidade com Cristo. Uma vida de oração. Para muitos, a oração se tornou um meio ultrapassado. Mas, na realidade, ela é de fundamental importância para mantermos e termos uma comunhão com Cristo. Olha o momento em que vivemos, olha as circunstâncias que nos cercam. Se nós não orarmos, nós vamos ser devorados por tudo isso que está em evidência nesse mundo em que vivemos. Nós precisamos orar para manter intimidade, para permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo implica em ter intimidade, e para se ter intimidade precisa orar, e não só orar. A Bíblia diz também que para mantermos uma intimidade com Cristo, nós precisamos louvar o seu santo e poderoso nome, porque quando louvamos o seu nome, o Senhor se manifesta, o Senhor se faz presente, o Senhor recebe a nossa adoração, o Senhor recebe o nosso louvor. Eu não sei se você já observou, mas o louvor mais lindo que se é oferecido ao Senhor Jesus é aquele que é conclamado em um culto como esse, com todos os participantes de um culto de celebração adorando juntos ao Senhor Jesus. Não existe coisa mais linda do que uma igreja louvando, não existe coisa mais linda do que uma igreja adorando, não existe coisa mais linda do que uma igreja prestando adoração ao nome do Senhor Jesus. E não sei se você já observou, por às vezes você está tão envolvido naquele momento de adoração, sentindo a graça, a presença e tendo intimidade com Cristo, talvez você não observe, mas a atmosfera espiritual da igreja é outra, o momento, o culto é outro, ele se torna um culto diferente. Por quê? Porque a presença de Cristo está presente na casa, Deus se manifesta, a unção invade o coração de cada um daqueles que está ali louvando a Cristo, adorando a Cristo. A igreja em um coletivo oferece um hino de adoração ao Senhor, o Senhor recebe aquele hino de adoração e ele derrama sobre a sua igreja a sua presença. Isso nada mais, nada menos se traduz como o quê? Uma intimidade da igreja com Cristo. Se queremos permanecer em Cristo, precisamos ter intimidade. Como que vamos ter intimidade? Através da oração, através do louvor, da adoração. A Bíblia diz no Salmo 103, versículo 1,
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga, louve, adore, enalteça o santo nome do Senhor. É isso que o Salmo 103, versículo 1 diz, que nós devemos adorar, que nós devemos louvar, que nós devemos bendizer constantemente o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, e a Bíblia diz que eles cantavam hinos de louvores a Deus. Talvez você chegou aqui nesta noite no meio de uma prisão, não uma prisão acorrentado por correntes ou dentro de uma cela, mas uma prisão que pode ser traduzida em uma grande dificuldade, em uma grande luta, em uma grande aflição que você está passando, às vezes uma ameaça que você está sofrendo, você está aprisionado dentro dessa batalha, dentro dessa guerra, mas eu quero te informar nessa noite, quero te contar um segredo, para que as prisões sejam abertas, para que as correntes sejam quebradas. Louve o nome do Senhor Jesus, adore a Ele, bendiga a Ele, enalteça a Ele, engrandeça a Ele. Se dessa forma você proceder, você vai ver que essas correntes vão ser quebradas. Mas aí você vai me dizer, mas pastor, o meu momento é contraditório, o meu momento é difícil, a minha luta é constante, a minha batalha está cerrada. Mas é aí que Deus procura uma adoração dos teus lábios. É aí que Deus se revela a você, é aí que Deus se manifesta sobre a sua vida, como se manifestou sobre a vida de Paulo e Silas, quando estavam encarcerados na prisão. A Bíblia diz que nós devemos prestar ao Senhor sacrifício de louvor. Sacrifício de louvor, dentro da minha concepção e entendimento, é no momento da luta, é no momento da prova, é no momento da aflição. Louvar o Senhor enquanto tudo está indo bem é mais fácil, mas louvar o Senhor quando as coisas estão difíceis, quando a luta é grande, é mais difícil. Mas é aí que você tem que se esforçar, é aí que você tem que buscar forças lá do íntimo da tua alma e cantar um hino de louvor a Deus. E é isso que Paulo e Silas fizeram. Você acha que eles estavam em uma situação confortável? Você acha que eles estavam em uma situação privilegiada dentro do cárcere de uma prisão? Não, eles não estavam. Mas eles entendiam que através de uma adoração, as correntes seriam quebradas, as portas da prisão seriam abertas, e eles literalmente foram soltos através do poder de um louvor e de uma adoração. Isso se traduz em intimidade com Cristo. Isso se traduz em intimidade com Deus. O louvor nos leva a manter uma intimidade com o Senhor. Às vezes você não entende, ou às vezes você entende. Quando você vê uma lágrima sendo derramada por alguém em um momento de adoração. Aquela pessoa está sendo tocada pelo Santo Espírito de Deus. E ela não se contém, sentindo a graça, a presença e mantendo uma intimidade verdadeira e genuína. E às vezes dos seus olhos, as lágrimas descem, porque ela está ali em um momento de comunhão com Cristo. Ela está ali em um momento de intimidade. Ela está ali em um momento em que Cristo se revela a ela. Porque o louvor nos leva a ter intimidade com Cristo. E nós precisamos ter intimidade com Ele, para permanecermos na sua gloriosa presença. Uma outra atitude que nos leva a ter intimidade com Cristo é aquela que a Bíblia fala em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, aonde a palavra diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Buscar-me-eis e me acharás quando buscares de todo o coração. Quer ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo? Você tem que buscar. Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que
se conduzir a Ele. A Bíblia diz que nós vamos encontrar, que nós vamos achar quando nós buscarmos. E para manter e ter uma intimidade com Cristo, é necessário buscar. Existem pessoas que querem ser íntimos de Cristo, mas não querem orar, não louvam o seu nome, e muito menos querem pagar um preço, buscando essa intimidade. Mas para nós sermos íntimos de Cristo e permanecermos nele, nós precisamos buscar. Busque a Deus de todo o teu coração. Busque a Deus através da oração. Busque a Deus através do louvor. Busque a Deus através de uma separação, de uma consagração. Busque a Deus através de um culto como esse. Essa atitude que você teve nessa noite de vir à igreja, ela se traduz em uma busca. Você veio aqui para buscar ao Senhor. Você veio aqui para louvar ao Senhor. Você teve uma atitude de estar presente na casa de Deus para participar de um culto e buscar a sua presença. Isso vai te levar a ter uma intimidade com Ele. Existem pessoas que, no atual momento em que vivemos, diante das circunstâncias, e quando surge às vezes alguma luta na sua vida, aquela pessoa às vezes até declara, não se faz necessário ir à igreja, eu posso buscar a Deus de várias formas. Ei, muitas pessoas se perdem e se enganam quando tem essa concepção na sua mente. Muito se faz necessário, sim, nós estarmos no templo do Senhor buscando a Ele. Você pode buscar a Deus no refúgio da sua casa, no interior do seu quarto. Isso se faz necessário no seu dia a dia, mas é de suma importância você congregar na casa do Senhor. Você tirar um tempo para prestar um culto coletivo a Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Isso se traduz em uma busca de adoração, uma busca de compreensão, uma busca onde Deus se revela e se manifesta a nós através dessa intimidade que nós mantemos com Ele e aonde Ele fala conosco. Quantas pessoas chegam aqui, nessa casa de oração, e ouvem a voz de Deus? Porque Deus fala, consciente ou inconscientemente, Ele usa alguém que aqui está presente, usa alguém que está pregando, usa alguém que está louvando, e aquele que está aí assentado, precisando ouvir a voz de Deus, ouve. Então isso se traduz também em buscar a Deus. Por isso que é muito importante você não deixar de participar, dentro das suas possibilidades, dos cultos que são prestados ao Senhor na igreja. Você pode adorar a Deus na sua casa, você pode adorar a Deus no seu trabalho, mas é necessário você estar presente no templo do Senhor também. Não abra mão disso, porque senão a sua fé vai se desfalecendo. Quantas pessoas se perdem na sua trajetória de vida cristã, porque às vezes se apegam a esse conceito equivocado, de que não precisam estar na igreja para adorar a Deus. Eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. De certa forma pode, mas literalmente e completamente não há possibilidade de adorar a Deus se você não estiver presente em um culto como esse, em outros cultos que são apresentados a Deus, porque aqui Deus se revela de várias formas, Deus usa várias pessoas. Às vezes dentro da sua casa você não vai ter essa possibilidade, por isso é importante a busca incessante na casa do Senhor. Para nós permanecermos em Cristo, nós temos que ter intimidade. Para termos intimidade, nós precisamos orar, louvar e buscar ao Senhor. Para nós permanecermos em Cristo, nós temos que ter comunhão e submeter em obediência a palavra de Deus. A Bíblia diz isso em João capítulo 14, versículo de número 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. A Bíblia ainda diz em Lucas capítulo 6, versículo 46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? A Bíblia ainda diz em 1 João, capítulo de número 5, versículo de número 3, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Deus não nos dará mandamentos que não podemos obedecer. Para nós termos uma intimidade com Cristo, faz-se muito necessário para mantermos essa intimidade, ter uma comunhão,
nós submetermos a obediência à palavra de Deus. Por isso que se faz muito importante nós obedecermos os mandamentos da Bíblia Sagrada, nós obedecermos a palavra de Deus, nós estarmos sempre presentes, nos reunindo em um culto de adoração como esse, aonde nós aprendemos os conceitos, aonde nós aprendemos o que a Bíblia, nos revela como parâmetro para a nossa vida cristã. E aí nós nos submetemos, aprendendo dentro da casa do Senhor qual é a nossa atitude, qual é a nossa condição, qual deve ser o nosso caminho a percorrer na nossa trajetória de vida cristã, e aí colocamos isso em prática no dia a dia, vivendo uma vida de obediência ao Senhor. Para termos uma intimidade com Cristo, é necessário nós orarmos, é necessário nós louvarmos, e é necessário nós buscarmos a Deus. Isso nos remete a permanecer em Cristo. Para permanecer em Cristo também, nós precisamos ser obedientes à sua palavra. Nós precisamos obedecer os seus mandamentos, porque não adianta nada nós estarmos presentes aqui, ouvirmos a palavra de Deus e não colocarmos em prática na nossa vida. Por isso que é muito importante a gente colocar em prática na nossa vida a palavra de Deus, aquilo que aprendemos aqui no culto, os fundamentos, os mandamentos, a nossa conduta como cristão, que deve ser diferente da conduta estabelecida pelo mundo. Isso se faz necessário para nós permanecermos em Cristo. Para permanecermos em Cristo, temos que ter uma intimidade com Ele. Para permanecermos em Cristo, precisamos nos submeter e obedecer a sua palavra. Para permanecermos em Cristo, meus irmãos, nós precisamos viver também uma vida sob a influência do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos conduz a cada momento no nosso dia a dia, é Ele que nos dá a diretriz, a orientação, é Ele que fala conosco o que nós devemos fazer para nos mantermos alicerçados em Cristo. O Espírito Santo dirige a nossa vida, o Espírito Santo dirige os nossos passos, o Espírito Santo conduz as nossas ações nesse mundo, é Ele que está sempre nos orientando. Por isso nós precisamos, para permanecer em Cristo, mantermos o Espírito Santo sobre a nossa vida, nos guiando, nos direcionando, nos conduzindo, estarmos debaixo da influência do Espírito Santo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 14, mas aquele, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O próprio Espírito Santo, meus irmãos, nos orienta, nos instrui, nos mostra, nos faz lembrar dos mandamentos, da palavra, de tudo aquilo que Jesus declara como conceito para a nossa vida, para a nossa prática de vida cristã. Então, para permanecermos em Cristo, nós precisamos viver uma vida sob a influência do Espírito Santo. E para nós finalizarmos, para nós permanecermos em Cristo, além de ter uma intimidade com Ele, além de ser obediente, além de viver orientado, instruído e sob a influência do Espírito Santo, nós precisamos também viver uma vida de renúncia, renunciar tudo aquilo que impede o nosso crescimento em Cristo. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 1, a Bíblia diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Ou seja, para permanecer em Cristo, nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que o mundo oferece. Abrir mão dos conceitos do mundo, abrir mão das práticas do mundo e viver uma vida de separação para Ele. Procedendo dessa forma, nós estaremos nele, nós estaremos permanentemente em Cristo. A Bíblia ainda diz lá em Mateus capítulo 16, versículo de número 24, a tradução NVI diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Permanecer em Cristo não é muito fácil, requer
uma vida de intimidade, de obediência, ser guiado pelo Espírito e também viver uma vida de renúncia. Mas eu posso te afirmar e te dizer uma coisa: vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena. Sabe por quê? A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Nós estamos aqui de passagem. O nosso alvo e nosso objetivo é o céu. E para alcançarmos o céu, nós precisamos permanecer em Cristo. Então permaneça em Cristo. Você permanecendo em Cristo, você é um candidato a ir morar com Ele lá na glória. E não somente isso. Enquanto por aqui você viver, você tem sobre a sua vida uma promessa que está descrita também nesse versículo de número 7 do capítulo 15 de João. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Existe uma promessa de bênção, existe uma promessa de vitória, existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, se você permanecer em Cristo. Para permanecer em Cristo, você precisa ter intimidade, ser obediente, ser guiado pelo Espírito e viver uma vida de renúncia. Mas você pode ter certeza que em todas as suas dificuldades, em todas as suas lutas, você vai ser mais do que vencedor. E você sempre vai declarar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Para não dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu socorro no momento de angústia. Se você estiver em Cristo, a Bíblia diz que o que você pedir será feito. Então vale a pena você pagar um preço, mantendo uma intimidade, uma vida de obediência, sendo guiado pelo Espírito e se separando das coisas desse mundo. Você tem consciência? Se você não tiver, peça ao Espírito Santo que Ele vai te mostrar o que você deve fazer e o que você não deve praticar nesse mundo atual em que vivemos. Você vai ter a direção, o entendimento e a instrução do Espírito Santo para agir da forma mais correta, da forma mais aplausível, para permanecer em Cristo. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Enquanto eu oro por você, pastor Rodrigo vai estar se preparando para ministrar a ação da Santa Ceia do Senhor. Fica de pé. Você que ouviu a mensagem